abram caminho para a anistia aos presos do 8 de janeiro. Não tem jeito. Só dentro da bolha dos artistas lacradores que entoaram o L ecoam os berros do mantra cruel e sem noção do sem anistia, que causa asco e repulsa às pessoas de bem. Se a justiça é cega, a gente pega quem fugir sem anistia. Mais uma vez, sem. O grosso da multidão, como ficou patente nos manifestos do Rio de Janeiro e São Paulo, sob a inspiração do ex-presidente Bolsonaro, luta pelo contrário. Daí, abram caminho para a anistia aos presos do 8 de janeiro. E eles são muitos, cada um com a sua própria história, uma mais dolorida do que a outra. De donas de casa e mães de famílias a senhores provectos e religiosos, todos com pretensão de pouca coisa além de defender a própria pátria, que entendiam naquele momento confrontada com uma ideologia que despreza um dos princípios fundamentais da República, que é o sentimento de liberdade, valor que está na Constituição e que deve ser obrigatoriamente perseguido pelas gerações sucessivas como cláusula pétrea, compreendida na parcela mínima para que a pessoa viva com respeito e dignidade. Quando atiraram os manifestantes no ginásio da Polícia Federal em Brasília, onde, segundo denúncias dos parlamentares, os presos ficaram sem alimentação, sem assistência médica e acesso a sanitários, os órgãos oficiais fizeram pouco caso com a proteção da pessoa humana, que é fundamental ao Estado democrático de direito. No contexto de generalidade, em que indivíduos que nem chegaram a entrar em nenhum prédio público e, portanto, não vandalizaram ou destruíram nada, está sendo aplicado um rigor condenatório pesado, situação repudiada pelo povo, como argumenta um projeto de lei 5643 de 2023, de autoria do deputado Cabo Gilberto Silva. Ou seja, não se individualizam condutas e pessoas inocentes são condenadas pelos atos de pessoas criminosas. A própria esquerda radical, representada pelo Partido da Causa Operária, o PCO, fala sobre a falta de transparência da justiça, quando dá curso a julgamentos apressados dos réus do 8 de janeiro para satisfazer a sanha vingativa de um setor da sociedade. Diz o partido que a anistia não é uma questão de simpatia política ou alinhamento ideológico, mas reparação às ilegalidades cometidas pelo Estado. Não se compreende o rigor com que anistiados do passado que participaram de grupos armados que assaltaram bancos e sequestraram diplomatas estrangeiros atacam com fúria e insensibilidade os compatriotas de direita, exigindo contra eles punições severas e imediatas, visando especialmente a isolar a liderança daquele que é considerado o maior nome para as eleições presidenciais de 2026, ainda que portador da condição de inelegível, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. O recado das ruas, ao contrário da chiliquenta classe artística e dos mimizentos entrincheirados nas escolas públicas, foi dado de modo claríssimo e irrefutável. Sim à anistia, tema que
reúne brasileiros de canto a canto, ao contrário da besteira dita pelo presidente do Senado, que a anistia não é assunto que esteja em pauta na agenda da população. A mensagem das ruas ecoa retumbante em favor do benefício a ser concedido de forma geral, dentro, aliás, do seu significado jurídico e político. A anistia, que é atribuição do Congresso, segundo o artigo 48, inciso 8º da Constituição, visa a perdoar determinados crimes, tendo sido utilizado várias vezes na história política brasileira, como na Guerra dos Farrapos, no governo Vargas, em benefício dos que tentaram derrubá-lo, no governo Kubitschek, para os amotinados da aeronáutica de Jacareacanga e Aragarças, e na ditadura militar brasileira em 1979. Importante deixar claro para a malta de desavisados que enchem a boca de ódio contra o perdão, que a anistia existe para acalmar e pacificar o ambiente interno e a agitação decorrente do clima de divisão social profunda. Anistia não é para fazer justiça. Anistia é para desanuviar ressentimentos e ódio, nutridos atualmente a partir das próprias lideranças, que incentivam sem nenhuma parcimônia um ambiente de mal-estar, indignação e ira contra os compatriotas, dentro de um clima de vindita e nenhuma disposição ao diálogo. O que falta é a grandeza dos gestos amplos em prol do entendimento geral, em lugar do insuflamento de grupos com gritos de guerra do sem anistia, expressão carregada de uma ira visceral contra os que não compartilham dos ideais progressistas. Ao ver da esquerda, tudo deve ser feito para extirpar o bolsonarismo, começar pelo esmagamento do seu líder, vítima de um linchamento midiático sem precedente. Linchamento também imposto por amplos setores da sociedade, de grupos organizados de advogados e lideranças empresariais, sem esquecer, é claro, dos mamadores da Lei Rouanet. Vale tudo para torpedear o PL 5643. Agora, a artilharia virou a mira para o presidente da Câmara, Hugo Mota. O paraibano antes era sensibilizado pelo projeto. Agora, estranhamente, passou a lhe fazer oposição, pedindo aos líderes da casa a não assinarem o termo de urgência para a matéria. Coincidência ou não, a PF colocou no radar o pai de Mota, Nabor Vanderlei, o prefeito de Patos, na Paraíba, cuja administração é investigada por suspeita de fraude em licitação para pavimentar ruas com verbas de emendas parlamentares. A pergunta é: o que terá ocorrido para esta alteração súbita da atitude do presidente da Câmara? Teria ele sido atraído pelo canto de alguma sereia que revirou a sua mente? Por que será essa alteração tão radical? Palpitem aí o que teria acontecido com o paraibano, sobretudo depois da sua entrada na Arca de Noé, na comitiva do Naine para o Japão e o Vietnã. E para concluir, cai como uma luva a remissão ao vídeo do sempre oportuno deputado por Minas Gerais, Nicolas Ferreira, que mais uma vez acerta o timing para dar um recado à nação. Recado este, aliás, que viralizou, transformando-se em outro fenômeno autoral de engajamento de massa. Ao destruir narrativas em prol do processo show, que segregou apenas altíssimas brasileiros sem separar o joio do trigo, Nicolas provoca
os algozes ao dizer: quando você trata uma injustiça apenas como um número, você ignora que é uma pessoa, uma família que está sofrendo e que você, um dia, pode ser vítima da mesma injustiça. O Brasil já anistiou torturadores e corruptos. Negar perdão a manifestante é escolher punir só o que tem menos poder. Até sexta-feira passada, o vídeo ultrapassou a marca de 36 milhões de views em menos de 24 horas. Isto para provar que o tema seduz sim a multidão em favor do benefício. É bom que se tome noção desta realidade fora do casulo da militância petista. Do lado de cá, o povo clama pela pacificação do país, quer a tranquilidade para trabalhar, quer o fim desse clima de ódio e execração pública. O povo não deseja ficar refém de uma seita. A injustiça contra alguns vira repulsa da coletividade a toda uma estrutura de poder. Este foi o Soletrando Direito. Curta, comente e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre a importância do projeto de anistia. Deixe seu like, dê o seu joinha se você gostou do vídeo. Faça sua inscrição no canal. É importante para ajudar a sua consolidação. Grato pela audiência. Tchau!